Bom dia, pessoal. Na nossa aula de hoje vamos ver sobre os paralelogramas, que são quadriláteros com dois pares de lados paralelos. Lembrando que os retângulos também são paralelogramas, mas eles têm aquela condição específica dos ângulos internos valerem 90 graus. Os quadrados também são paralelogramas, só que ele tem duas regrinhas a mais. Para ser um quadrado, ele tem que ter ângulos internos de 90 graus e lados iguais. Tá? Então, os outros paralelogramas a gente vai trabalhar agora na nossa aula de hoje. Então, aqui, paralelogramas. Então, nós temos um paralelogramo aqui, dois lados paralelos, AB e DC, e outros dois lados paralelos, AD e BC. Nós temos uma altura, aqui representada por A, mas que nós vamos usar vamos representá-la por H. E aqui uma base, que seria um dos lados do paralelogramo que esteja apoiado no chão. Ok? Então, aqui tem uma representação de como foi descoberta a área de um paralelogramo. Como eu posso recortar esse pedaço aqui? Ele se encaixa exatamente aqui, ele fica igual a um retângulo. Então, a gente calcula a área do paralelogramo por base vezes altura. Certo? Nós vamos representar, onde está aqui, nós vamos representar nossas resoluções por H, que é o que a grande maioria das literaturas trabalham. Então, aqui a gente tem um exemplo. Vamos determinar a área do paralelogramo ABCD. Então, aqui nosso paralelogramo, nós temos uma base valendo 8, nós temos uma altura valendo 3,5. Basta fazer o produto das duas medidas e nós teremos 28 unidades de área. Como ele não deu unidade, a gente pode deixar sem unidade, ok? Aqui ele nos dá um outro exemplo que a gente tem que calcular um pouquinho mais. Por quê? Porque ele nos dá a base, que é 14, que é o 6 mais 8, mas ele não nos dá a altura. Ele nos dá apenas o outro lado. Mas aqui formou um triângulo retângulo. Lembrando que a altura, a gente tem que estar formando 90 graus com a base, né? Então, dá para fazer Pitágoras aqui. Hipotenusa ao quadrado igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então, resolvendo essa equação, aqui já representada, nós achamos o A valendo 8, ou seja, a nossa altura vale 8. Então, basta colocar na fórmula 14, que é o 6 mais o 8, vezes 8, que é a nossa altura encontrada através da fórmula de Pitágoras. Achamos uma área de 112. Como aqui ele me deu unidade, 112 metros quadrados. Ok? Então, agora a gente vai resolver uns dois exercícios para poder pôr em prática essas questões, esses conhecimentos adquiridos. Então, o que nós temos? Aqui, a gente tem um trapézio. Vamos pegar esse que está inclinado aqui só para confundir vocês. O fato de ele estar inclinado não impede de analisar que a base é essa medida aqui, que é esse 6 aqui. Então, eu posso dizer que a minha área é igual a base vezes a altura. Então, a minha área vale... Quanto que vale a minha base? 6 centímetros. Quanto vale a minha altura? 3,4. A minha área total vale 20,4 centímetros quadrados, que é o produto daquela medida, certo? Aqui nessa 2, ela trabalha um pouquinho diferente, por quê? Ela nos dá as medidas dos lados, me dá a base, que é 14, mas não me dá essa base dividida em partes, como no exemplo que a gente viu ainda há pouco, tá? Mas ele me dá o ângulo de inclinação. Com isso, eu posso usar as nossas funções trigonométricas. Ou seja, aqui vale 7. Então, eu posso fazer o quê? Isso aqui é a hipotenusa desse triângulo aqui que formou nesse canto. Então,
A relação que usa cateto oposto e hipotenusa é o nosso seno. Então, seno de 30 graus é igual ao cateto oposto, que é a nossa altura, dividido pela hipotenusa, que é o nosso 7. O seno de 30, lá na nossa tabela dos ângulos notáveis, ele vale 1/2. Vou fazer aqui 1/2 é igual a H sobre 7. Esse 7 está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Fica 7 vezes 1/2. 7 vezes 1/2 são 7/2. Então, meu H vale 7/2. Mesma coisa aqui, 3,5 centímetros. Então, agora, com a medida da altura que é conhecida, 3,5 centímetros, agora sim eu posso calcular a minha área. Como? A área é igual base vezes altura. Nós vimos isso como fórmula de área do meu paralelogramo. Minha área é igual. Quanto que vale a minha base? Minha base vale 14. Quanto que vale a minha altura? 3,5. Então, eu tenho como área 14 vezes 3,5, 49 centímetros quadrados. Certo, pessoal? Então, aqui foram 2 exemplos para vocês verem como que a gente pode cobrar, como que pode ser cobrado esse tipo de questão. Tá? Fica com vocês a resolução do resto e dúvidas, postem aqui no canal. Muito obrigado pela companhia de vocês. Até a nossa próxima aula.